Então, pessoal, a gente vai falar, né, fazer a parte da neurofuncional agora. E o primeiro bloco que a gente vai fazer é sobre doenças do sistema nervoso periférico, tá? E aí eu já queria chamar a atenção de vocês para algumas coisas aqui que são importantes. Então, quando a gente fala do sistema nervoso periférico, a primeira coisa que a gente sempre tem que lembrar é que a gente está falando, opa, desculpem, a gente está falando do motoneurônio inferior, certo? Então, as doenças que a gente vai falar agora têm em comum essa característica. Ou essas doenças vão estar localizadas no corno anterior da medula, ou no nervo, ou na junção neuromuscular, ou no músculo. Na aula de hoje, que é de neuro adulto, a gente vai falar principalmente das doenças que podem aparecer, então, né, relacionados a esse motoneurônio inferior no adulto, tá? E aí, na aula que a gente for fazer de pediatria, a gente vai dar ênfase em algumas outras doenças que podem aparecer na criança, tá? Que são mais importantes, embora vá citar uma doença aqui hoje, tá? Então vamos lá, pessoal. Só para a gente lembrar, a gente tem aqui, né, a medula, tá? Aí daqui vai ter, né, o corno anterior, onde está o corpo do motoneurônio inferior. Esse motoneurônio, ele vai, né, se juntar com outros aí nervos, outros ramos para formar o nervo, e esse nervo vai chegar então até o músculo, certo? Então a gente vai falar das doenças que podem acontecer nessa parte. Por isso que eu disse, né, que isso se caracteriza como lesões do motoneurônio inferior. O que que a gente tem que lembrar também aqui, né, para a gente começar? Que as lesões do motoneurônio inferior têm características incomuns, né? Então, quando a gente fala da parte motora, o que que vai acontecer? A gente vai ter a paralisia, que é a ausência de força, ou a paresia, que é a diminuição da força, vai depender do grau de lesão. A gente vai ter hipotonia, diminuição do tônus, e a gente vai ter hiporreflexia, que é a diminuição dos reflexos. Como não contrai, né, como não tem tônus, como não tem essa ativação do músculo, é muito comum que nessas doenças também a gente tenha um grau bem acentuado de atrofia muscular. Então, a gente sempre junta essas características. Também aqui, né, para a gente lembrar, o nervo, ele vai ser formado pela parte sensitiva, né, que é esse aqui que eu estou fazendo em vermelhinho. Então, afetando a parte sensitiva, o paciente ainda vai ter alteração de sensibilidade. Então, por exemplo, anestesia, que é a perda da sensibilidade, hipoestesia, que é a diminuição da sensibilidade, e parestesia, que é aquela alteração que a pessoa sente, aquela sensação de choque, formigamento, pontada, agulhada. Então, quando falar de doença do sistema nervoso periférico, lembre sempre que essa característica vai andar junto com essas doenças. E aí, claro, vai depender de que nervo está lesionado, né, que parte está lesionada, para a gente entender os sintomas mais característicos, tá? Quando a gente pensa, então, né, nesse grupo de lesões, a gente entende muito que no adulto a principal região lesionada vai ser a região do nervo mesmo, tá? E aí a gente vai ter a classificação de lesão nervosa periférica, que vai ser essa lesão do nervo e a forma como ela acontece. Então, a gente tem 3 graus de lesão, tá? Segundo Sherrington, que é a classificação mais comum que a gente tem, que é a que é mais utilizada, onde a gente vai ter os quadros de neuropraxia, axoniotimese e neurotimese. Nesse quadrinho aqui, tá do mais leve até o mais severo. Então, a neuropraxia é a mais leve e a neurotimese é a lesão mais grave que a gente tem. Aqui está resumido, né? Então, o que que acontece em cada uma dessas lesões? Esse quadro aqui é importante da gente sempre lembrar, e a gente vai detalhar aqui na figura
como que é, né, que essa lesão acontece. Então, aqui, nesse desenho aqui, número 1, a gente tem o nervo íntegro, né, como se fosse, aí está representando por um neurônio só, né, gente, mas é como se fosse o nervo todo. Então, o que que o nervo íntegro tem, né? Ele tem o axônio, que é a parte aqui de dentro, pretinha, que a gente está vendo. Ele tem a bainha de mielina, que no sistema nervoso periférico é formado pelas células de Schwann, né, que a gente já estudou, e envolvendo ele também tem aquela camada de tecido conjuntivo, né? Então, várias camadas de tecido conjuntivo. A camada mais interna é o endoneuro, tá? Então, essa é a estrutura base que a gente tem, né? Quando a gente fala que a gente tem o nervo, que o sistema nervoso periférico, que ele está íntegro. O que é que vai acontecer na lesão nervosa periférica, então? Vamos aqui, então, para esse neurônio aqui, número 2. Como vocês podem ver na imagem, pessoal, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo uma lesão, que é essa partezinha vermelha, que é uma lesão exclusiva da bainha de mielina. Então, quando a gente tem essa lesão, que é exclusiva da bainha de mielina, a gente tem a alteração chamada neuropraxia. E a pessoa perde, então, né, essa bainha de mielina, e com isso vai acontecer inicialmente bloqueio da transmissão nervosa. Porque a gente já estudou também, né, que a transmissão nervosa, o impulso é saltatório. E aí a bainha de mielina, ela serve para isolar esse axônio, para que esse impulso saltatório possa acontecer. Se a gente perde bainha de mielina, esse impulso ele não vai passar. Os receptores, né, os canais iônicos que a gente já estudou, eles estão localizados nesses espaçozinhos entre a bainha de mielina, que é o nódulo de Ranvier. Então, inicialmente, esse paciente vai ter bloqueio da condução. A principal característica que a gente tem na neuropraxia, então, é essa lesão exclusiva da bainha de mielina, e os sintomas motores são os que prevalecem. Ou seja, o paciente com neuropraxia, ele tem, num primeiro momento, maior acometimento motor, tá? Pode ser que outras partes também sejam acometidas, também altere sensibilidade? Pode, mas isso aqui cai muito nas provas, tá? Então, o principal comprometimento é o comprometimento motor, do movimento, da força, do tônus, quando a gente tem a neuropraxia. No neurônio 3, a gente já tem uma outra lesão. Então, também dá para a gente perceber na figura que aconteceu o quê? Beleza, a bainha de mielina está lesionada, que é o vermelhinho, mas também tem lesão no axônio. Tá vendo que ele está degradado ali? Então, quando a gente fala na axoniotimese, a gente tem lesão da bainha de mielina mais axônio. E aí, o que que vai acontecer nesse tipo de lesão? Essa estrutura que está para frente, né, do ponto lesionado, esse axônio vai sofrer uma degeneração, tá? Esse processo de degeneração tem um nome especial, chama degeneração, só escrever aqui, valeriana, é o nome que tem. Então, o que que significa degeneração valeriana? Que a gente tem, né, a degeneração, a desfragmentação dessa porção distal do axônio. Distal por quê? Porque é a partir do ponto que lesionou para frente. Então, na axoniotimese, a gente já tem uma lesão mais grave, né? Para ter recuperação, esse axônio vai ter que crescer novamente. Então, por isso que aqui, né, a gente tem como destaque na axoniotimese a lesão da bainha de mielina mais axônio e o processo de degeneração valeriana acontecendo. Bem, o que que difere a 3, que é a axoniotimese, da 4, que eu vou colocar aqui, que é a neurotimese? Na axoniotimese, gente, se vocês observarem até na figura,
o envoltório, né, que é a parte do tecido conjuntivo, está preservado. Então, tem preservação do endoneuro. E isso é bom. Por quê? Porque apesar de ser uma lesão grave, é mais fácil o axônio, né, brotar e crescer novamente quando está dentro do endoneuro do que quando ele não tiver essa capa do endoneuro junto com ele, tá? Que é o que acontece na neurotimese. Então, se vocês olharem o neurônio 4, o que está acontecendo? Aconteceu uma ruptura completa, certo? Então, acontecendo essa ruptura completa de todo o tronco nervoso, envolvendo, então, né, a bainha de mielina, o axônio e o envoltório, o endoneuro, aí a gente tem uma lesão mais grave, tá? Só para a gente anotar, então, nessa lesão aqui, ó, teve lesão da bainha de mielina, teve lesão do axônio e teve lesão do endoneuro, pelo menos, né? Mas pode também ter lesão das outras camadas aí de tecido conjuntivo que envolve o nervo. Então, olha só, por isso que na neurotimese o destaque é que a gente tem a lesão de todo o tronco nervoso, de todo o nervo, e o prognóstico é bem reservado, né? Porque esse nervo dificilmente vai crescer completo novamente. Normalmente na neurotimese, que é o 4, tem que fazer cirurgia para juntar novamente essas porções, né, desse nervo que foi separado. Então, a gente vai ter esse prognóstico reservado. Só por curiosidade, né, mas talvez seja parte importante para resolver questões, nessa parte distal aqui, do neurônio que foi cortado, vai acontecer degeneração valeriana? Vai acontecer, tá? Então, aqui também tem a degeneração valeriana, ou seja, a parte distal do axônio que foi lesionado sofre esse processo de degeneração, de desintegração, tá? Então, essa aqui, pessoal, é o que a gente tem que guardar, é bem importante saber essa classificação da lesão nervosa periférica, que é a classificação mais utilizada, e diferenciar os tipos. Às vezes, em prova, por conta do nome, né, neuropraxia, neurotimese, às vezes a gente confunde, mas não pode confundir, gente, porque a neuropraxia é bem diferente da neurotimese. E assim, não sei se pode ajudar, né, mas sempre que tem esse sufixo aqui, timese, significa que teve lesão do axônio e degeneração valeriana. Na neuropraxia não tem. Na neuropraxia, realmente, a lesão é exclusiva da bainha de mielina. Depois que acontece essa lesão, né, então existe a chance de regeneração axônica? Existe, gente. O axônio, ele é capaz de crescer novamente, né, e se tudo der certo, vamos falar assim, ele volta a reinervar, por exemplo, um músculo ali que tenha perdido inervação. Então, a gente está vendo aqui na figura A um neurônio íntegro ainda, mas que está sofrendo a lesão, né? A tesourinha está ali simbolizando essa lesão. No B, aconteceu a degeneração valeriana, né? A porção distal desse neurônio, desse axônio, degenerou. No C, o processo de regeneração, que é muito influenciado pelas células de Schwann, tá? E pelas células satélites que chegam ali na região e que liberam, vocês estão vendo essa nuvenzinha amarela, tá? Libera fator neurotrófico. Então, libera fator que ajuda no cone de crescimento, no brotamento desse axônio. E como eu disse para vocês, se tudo der certo, a gente chega aqui, né, na figura D, que é o processo de remielinização, né, o processo de crescimento aí desse nervo que sofreu lesão. Mas isso tudo, pessoal, vai depender realmente do tipo de lesão também que é. Quando a gente falou, né, como a gente falou, quando é a axoniotimese, que preserva o endoneuro, então tem ali, né,
um caminho para esse axônio crescer, então a chance de recuperação, vou falar assim, espontânea, né, não cirúrgica, é maior. Agora, se é a neurotimese, dificilmente consegue ter, né, esse encontro novamente, tá? Então, esses são os processos que a gente vai ter, que são importantes da gente guardar. Mas o que não pode, né, esquecer nunca é neuropraxia, e aí depois nos slides completos que eu mandei para vocês, tem mais detalhes que vocês podem estudar, consultar. Mas sabendo essa base aqui, gente, e analisando a questão, a gente acerta, tá? Só tem que tomar cuidado quando for analisar as questões, porque muitas vezes as bancas começam a colocar umas coisas ali no meio para dar uma confundida na gente, certo? Mas não precisa se preocupar, né, tanto em estudar muitos materiais, leiam um pouco mais sobre os detalhes, né, no material que já foi fornecido, só para fixar. E decorem, né, essa situação que acontece, essa característica que tem, que aí a gente consegue responder as questões. Uma coisa que é interessante da gente saber, né, principalmente para a prova do SARA, é sobre a etiologia da lesão. Então, o que que causa lesão, né, no nervo periférico? Aqui a gente vai trabalhar com o exemplo do plexo braquial, mas pode ser para plexo braquial ou para plexo lombosacro, tá? Então, a gente tem alguns mecanismos de lesão. Um mecanismo de lesão é a tração. Então, algumas lesões do plexo braquial, especialmente, acontecem por tração, ou seja, o plexo ele é estirado além do seu limite, né? Ele pode ser alongado até um determinado limite sem sofrer lesão, mas ele é estirado além desse limite. Quando ele é estirado além desse limite, pode acontecer dois processos. Pode acontecer a avulsão, que é o arrancamento da raiz mesmo da medula. Então, quando a gente fez o desenho aqui no começo, né, a raiz sai da medula, certo? Na avulsão, a raiz ela é arrancada da medula. E pode acontecer também a lesão extraforaminal, que daí já é depois do forame vertebral, ou seja, a raiz não é arrancada da medula, ela é lesionada, ficaria mais ou menos nessa altura aqui, tá? Se a gente fosse pegar esse desenho, que é depois que ela sai ali do forame vertebral, que aconteceria essa lesão. Falando do plexo braquial também, por características anatômicas, as raízes C8 e T1 têm mais tendência à avulsão, e as raízes C5, C6 e C7, elas são mais suscetíveis à lesão extraforaminal. E aqui eu já aproveito, inclusive, para fazer um parênteses com a paralisia braquial obstétrica, que é algo que a gente até comenta hoje, né? Que é a lesão no momento do parto, né? Quando vai acontecer esse estiramento do plexo braquial, além do seu limite. Então, as raízes C8 e T1 mais sensíveis, né, mais suscetíveis à avulsão, se forem lesionadas, caracteriza uma lesão que é chamada lesão de Klumpke, ou paralisia braquial, PBO de Klumpke. Já as raízes C5, C6, C7, se sofrerem lesão, né, durante aí o parto, ela vai caracterizar a paralisia braquial obstétrica do tipo Duchenne, ou Duchenne-Weber, ou Weber-Duchenne. Então, essa nomenclatura pode variar entre esses dois nomes, né, que a gente falou que são os cientistas que descreveram essa lesão. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem realmente é a tração, primeiro mecanismo. Outros mecanismos que lesionam nervos periféricos, né? A contusão, que é a pancada. Então, normalmente na pancada é preservada a continuidade do tronco nervoso, mas existe um dano intraneural grave. Então, lá dentro, né, da estrutura do nervo, onde a gente viu que tem ali o axônio, a baía de mielina, os envoltórios, acontece o dano, mas num trauma fechado. E o outro tipo que pode ter é a laceração. A laceração vai ser o ferimento por arma de fogo, por arma branca, onde a gente vai ter o rompimento do tecido neural.
Normalmente, quando tem laceração, que tem corte, normalmente vai ser uma neurotimese, né? Então, claro, pode variar, mas vai ser uma lesão mais grave. Então, essas aqui são as principais causas, assim, no geral. E aí vocês pensem nessa etiologia, né, caso apareça na prova, tanto para as lesões que envolvam os nervos do plexo braquial, quanto para as lesões que envolvam os nervos do plexo lombosacro, porque nos plexos que a gente vai ter as maiores tendências à lesão. O plexo braquial, ele pode ser lesionado em qualquer ponto. Então, desde a raiz, quando sai, quando ele está na forma de tronco, vocês lembram que o plexo forma tronco? Quando ele está na forma de fascículo, lembra que ele forma fascículo? Ou o próprio nervo no final, né? Pode ser lesionado. Então, a gente pode ter lesão em diferentes pontos. Por exemplo, quando o plexo passa aqui embaixo da clavícula, né? E embaixo da axila, ele já está na forma de fascículo. Então, os fascículos já foram formados. E a lesão pode acontecer por uma fratura de clavícula, né? Por uma compressão na região axilar, ou a gente pode ter lesão do nervo em si. O nervo radial, por exemplo, ele se enrola ao redor do húmero. É a característica anatômica do húmero, é a característica anatômica dele. Então, às vezes, em fraturas de húmero, a gente tem lesão do nervo radial, tá? Só para ilustrar. O plexo lombosacro, gente, como ele está, né, nessa região lombar, ele é mais difícil de ser lesionado como plexo. A lesão mais comum de plexo lombosacro nessa saída vai ser a lesão relacionada com a hérnia de disco. Então, a hérnia de disco está ali, acaba comprimindo uma raiz. Mas os nervos do plexo lombosacro podem ser lesionados. Então, lesão do nervo femoral é comum, e lesão do nervo fibular é mais comum ainda, porque o nervo fibular ele é mais superficial, né? Então, o nervo fibular passa aqui numa área mais externa na cabeça da fíbula e por isso ele é mais lesionado, tá joia? Mas sempre pensa isso. Ah, e é claro, né, gente? A etiologia é variada, pode acometer nervos do plexo braquial, do plexo lombosacro e pode causar neuropraxia, axonitimese ou neurotimese, tá? Então, a gravidade da lesão está de acordo com aquela classificação que a gente viu. No geral, né, quais são os sintomas que o paciente tem? Então, a gente comentou ali atrás que são os sintomas da lesão do nervo periférico, do motoneurônio inferior, certo? Então, na lesão do motoneurônio inferior, as características, paralisia ou paresia, que está relacionado com a força. A atrofia muscular é muito importante, por quê? Porque esse músculo não tem ativação nenhuma, então perde massa. A atonia ou hipotonia muscular, esse termo atonia quase não é utilizado, né? Mas se vocês virem em alguma prova, vocês não se surpreendam, né? Tá ligado ao tônus. E a arreflexia ou a hiporreflexia. Por quê? Tudo característica da lesão do motoneurônio inferior. O nervo, ele tem a parte motora, mas ele tem a parte sensitiva. Então, a gente pode ter também distúrbios sensitivos, que a gente enumerou ali atrás. Além disso, pessoal, a gente não chamou atenção para isso ainda, mas vamos lá. Todo nervo também tem fibras do sistema nervoso autônomo, né? Do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Então, a gente pode ter alteração do sistema nervoso autônomo? Pode, tá? Muitas delas são caracterizadas, são chamadas de alterações tróficas. Então, por exemplo, quando lesiona o nervo periférico, né, afetando o sistema nervoso autônomo, a pessoa ela pode ter alteração da sudorese, da vasodilatação, da vasoconstrição, diminuição ou aumento do crescimento de pelos, tá? Então, isso pode acontecer, são chamadas de alterações tróficas. Às vezes, né, a região, por exemplo, se é do pé da mão, a unha fica alterada, fica mais grossa, o tecido subcutâneo embaixo da unha fica espessado.
Então, tudo isso vai caracterizar essas alterações, e essas alterações estão muito ligadas ao problema de vascularização que vai ser gerado pela lesão do sistema nervoso autônomo, porque é o sistema nervoso autônomo que controla vasodilatação e vasoconstrição. Bem, e como efeito, né, não direto, mas um efeito secundário, um efeito tardio de tudo isso, é muito comum ter alteração de tecidos moles. Então, a gente falou, por exemplo, a atrofia é uma situação que pode acontecer, né, a perda de massa muscular, mas a gente pode ter também encurtamentos, deformidades, sendo geradas por essa perda de força, né? Por essa falta de compasso, vamos dizer assim, da força de uma musculatura ali, de um nervo que foi lesionado, em relação a outro, né? E aí a gente chega, então, no ponto, né, que são os principais nervos que a gente tem, que sai do plexo braquial, e a característica da lesão. Então, a gente tem lá, né, o nervo axilar. Nervo axilar, C5 e C6, né, não sei se vocês lembram, vamos relembrar aqui, é um ramo do fascículo posterior, certo? E esse nervo, gente, ele inerva quem? O nervo axilar, ele inerva dois músculos. Lembra, opa, deltoide não tem mais acento. Lembra que sempre quando é fácil, né, pô, só dois músculos, só três músculos, a gente tem que decorar. Então, o axilar, ele inerva deltoide redondo menor. O que vai acontecer em consequência disso? Né? Se tiver lesão do nervo axilar, o paciente vai ter fraqueza para abdução do ombro, pode ter subluxação do ombro, porque o deltoide fica fraco, né? E aí tem essa tendência do húmero perder um pouco da sua estabilidade, e a rotação externa, que é a função do redondo menor, vai estar preservada ou levemente afetada, porque tem outro músculo rotador externo que não foi lesionado, né? A gente falando da lesão do nervo axilar. O outro rotador externo, também não sei se vocês lembram, é o infraespinhal. Então, infraespinhal não é inervado pelo axilar, não foi afetado, então a rotação externa está preservada. Nesse quadrinho, então, gente, tem a síntese das características da lesão, tá? É esse aqui, né, que são importantes, né? São as características que são importantes, as características específicas. Desculpa, deixa eu só voltar aqui, porque aqui tem que ter asterisco também, tá? Sintomas, e daí o sintoma específico. Bem, nervo radial. Nervo radial, ele tem potencial das raízes C5 a T1, também ele vem do fascículo posterior. E eu não sei se vocês lembram, né? Mas o que a gente tem que lembrar do radial? É que ele inerva os extensores, né? A principal característica que a gente destaca. Além de inervar os extensores, a exceção dele, ele inerva um flexor, que é o bráquio radial, tá? Então, essa é a característica principal. Vamos lá, pessoal. O que esse paciente tem? Então, fraqueza nos extensores de cotovelo, o principal extensor é o tríceps, e de punho, tá? Então, a pessoa fica com o punho caído, que é a característica da lesão. E um outro detalhe importante, o nervo radial, ele inerva o tríceps e, consequentemente, ele está ligado ao reflexo tricipital. Então, que é um reflexo importante que a gente testa no membro superior. Então, esse paciente ele pode ter a reflexia do tricipital como essa característica da lesão do nervo radial, tá? E sempre lembrar, gente, destaque, mão ou punho caído. Isso que cai muito nas provas, né? Aparece muito nas provas. Como vocês já sabem, vamos só complementar. Qual que é a órtese que a gente usa aqui, pessoal? Vocês lembram? É o banjo, né? Ou a órtese punho-mão dinâmica, aquela que tem movimento, que estimula o movimento.
Beleza. Nervo músculo cutâneo. Raízes do músculo cutâneo, C5 a C7. O músculo cutâneo é um ramo do fascículo lateral. Então, o músculo cutâneo, gente, é outro que a gente tem que saber de cor. Ele inerva 3 músculos, né? Ele vai aqui, ó, para a parte da frente do braço. É o bíceps, o braquial e o córaco braquial, tá? Então, só para a gente ir acrescentando informações. O que o paciente vai ter se tiver lesão do músculo cutâneo? Então, ele tem fraqueza para fletir o cotovelo e tem fraqueza na supinação. Isso porque o bíceps é o principal flexor e o principal supinador. Como, se a lesão for do músculo cutâneo apenas, né? Como preservou o bráquio radial, que está aqui em cima, muitas vezes o paciente consegue fletir o cotovelo nessa posição aqui de punho neutro. Agora, se ele colocar a mão em supino, ele não consegue fazer a flexão, porque em supino, quem manda mesmo na flexão de cotovelo é o bíceps. A outra coisa, gente, o nervo músculo cutâneo vai, né, inervando o bíceps, está relacionado com o reflexo bicipital, que é o reflexo que a gente testa aqui na frente. Então, esse paciente vai ter a reflexia do bicipital. Mediano. O mediano tem possibilidade de C5 a T1 também, de inervação. Algumas literaturas colocam C6, tá, gente? Mas a gente vê que tem músculos que ainda aparece C5. Eu não sei se vocês lembram, mas ele é ramo do fascículo lateral e também ele recebe um ramo do fascículo medial, tá? Lembra que vem uma partezinha de cada lado para formar o mediano? Característica da lesão do mediano: fraqueza dos flexores de punho e polegar e atrofia na região tenar, que é essa região aqui do polegar. E é claro, o paciente vai ter fraqueza, então, para flexão. E por último, mas não menos importante, a gente tem o unar, raízes, C8 e T1. O unar é um ramo do fascículo medial, né? Aquele lá embaixo. O unar, se tiver lesão, o que a gente vai ter de característica? Fraqueza na musculatura intrínseca da mão, porque o unar inerva a musculatura pequena intrínseca, com exceção de alguns músculos, atrofia hipotenar e mão em garra. Aqui, o que a gente mais tem que guardar é esse mão em garra. Isso aqui cai muito nas provas. Então, cai muito nas provas o radial com o punho caído e unar com a mão em garra, ou mão em posição de bênção papal. Então, tem várias características que podem ser descritas, tá? Detalhes do plexo, gente, a gente já deu na aula, hoje a gente está juntando tudo. Eu trouxe aqui na sequência destaques, tá? Então, tem os slides completos para vocês, mas destaques. Então, só para a gente frisar, nervo axilar, paralisia e atrofia do deltoide, diminuição de força na abdução do ombro, paralisia do redondo menor não gera déficit, né? Compensado pelo outro rotador externo. E aqui está falando da sensibilidade que não tinha antes, perda sensitiva na face superior e lateral do braço, sobre o deltoide, que é o dermátomo do nervo axilar, tá? Então, a face superior e lateral do braço sobre o deltoide é o dermátomo do nervo axilar. Eu não sei se vai aparecer nessa figura, assim, se vocês conseguem ver, façam um esforço que a foto não está boa, mas esse paciente tem atrofia do deltoide. Então, o deltoide normalmente é volumoso, né? Nessa pessoa está bem atrofiado o deltoide, e é comum que por conta dessa atrofia, dessa perda de força, aconteça a subluxação do braço, né? Esse perda de contato aí do húmero com a glenoide. Nervo radial. Então, destaques: paralisia do tríceps, que possibilita estender o antebraço, né? Fazer isso aqui. Paralisia da musculatura extensora de punho e dedos, punho caído, perda de extensão do polegar, anestesia do dorso da mão.
Não sei se vocês lembram, mas a área de inervação sensitiva do radial é aqui, né? E a reflexia tricipital. E aqui tem uma figura também que ilustra, então, essa lesão do radial, né? Aqui, o punho caído, só escrever aqui rapidinho, e aqui, perda da extensão do polegar. Então, o paciente não consegue fazer aquele sinal de joia, tá? Também característico dessa lesão. Músculo cutâneo, então, destaques, né? Paralisia do bíceps com diminuição da força de muscular de flexão e supinação. A paralisia do córaco braquial e do braquial não gera déficit. Anestesia na margem lateral do antebraço. Não sei se vocês lembram, mas a área de inervação cutânea do músculo cutâneo é nessa região aqui lateral. Atrofia do bíceps e do braquial e a reflexia bicipital, né? Se lesionou, então, tem essa característica. Nervo mediano, paralisia de todos os músculos, perda da flexão, oponência e pinça do polegar. Lembra que mediano está relacionado ao polegar, né? Uma das lesões mais comuns do mediano pode provocar dor em queimação, que é a síndrome do túnel do carpo, que vai ser, então, a compressão do mediano quando ele passa nessa região do túnel do carpo aqui. O paciente também pode sentir anestesia na palma da mão, isso pegando primeiro, segundo, terceiro e metade do quarto dedo, que é essa área de inervação sensitiva, e a atrofia tenar, né? Então, essa região aqui do nosso polegar, que é bem macia, né, que tem essa almofada do polegar, ela fica atrofiada. E aqui tem uma imagem, então, para simbolizar isso, tá? Não sei também, faço um esforço para ver, mas essa atrofia aqui da região tenar vai ser bem importante. E aqui, por exemplo, pede para o paciente fletir, né, todos os dedos, ele flete esses três, mas os dois primeiros, essa flexão fica bem prejudicada, tá? Essa, então, é a característica da lesão do mediano. E, por último, o ulnar. Então, uma paralisia de todos os músculos inervados, déficit na mão e nos dedos, a mão engarra, é o mais característico, a tensão aparece nas provas, às vezes, semigarra, tá? E pode aparecer também como sinal da bênção, deixa eu só anotar aqui que isso é importante, papal, tá? Aqui seria mais ou menos esse aqui. Esses dedos aqui atrofiam, né? O terceiro e o quarto, e esses outros ficam normais, tá? Mas esses dois sofrem atrofia mais importante. E anestesia na região hipotenar, tanto aqui, né? Na face dorsal quanto na face ventral, tá? Aqui tem uma figurinha mostrando um pouquinho desse processo de atrofia do quarto e do quinto dedo, né? Que vai ser essa lesão, então, aqui do ulnar. Bem, o que cai em concurso é isso, né, gente? A expectativa que a gente tem para cair é a gente conhecer, claro, o plexo, a inervação, as raízes, de onde vem, né, que a gente já estudou, os sinais da lesão. E aí, no plexo braquial, tem duas lesões que chamam a atenção. Uma é a Herb Duchenne, a outra é a Clampic, tá? Que fazem parte, então, da chamada paralisia braquial obstétrica. Então, aquela lesão que acontece no momento do parto. E o bebê fica preso, né, no canal de parto, normalmente o ombro fica preso, ele é puxado pela cabeça e estira o plexo braquial além do seu limite. O mais comum da gente ter na DERB do Duchenne é a raiz do tronco, é a lesão do tronco superior ou das raízes C5 e C6. Os principais músculos afetados, isso aqui é importante de saber, mas sempre lembrar, gente, que os músculos afetados são os músculos que têm inervação C5 e C6. Quais são os músculos que têm inervação C5 e C6? Os proximais. A gente falou isso na aula de plexo também, tá? Então, supra, infra, deltoide, bíceps, redondo menor, braquiorradial, extensor radial longo e curto do carpo, supinador.
O que eu peço que vocês prestem mais atenção são nesses aqui que não são tão proximais, mas que têm essa inervação de C5 e C6, esses que eu grifei, porque isso pode confundir a gente. Característica, o paciente ele fica nessa posiçãozinha, o bebê, né? Com o braço aduzido e rodado medialmente, então aqui para dentro. Cotovelo estendido e dedos da mão pode ficar fletida. Aqui não está aparecendo o dedinho, mas pode ter, né, essa questão da flexão dos dedinhos da mão com o bracinho rodado. Então, essa é a de Herve Duchenne. Outra coisa, gente, tem literatura que coloca C7 aqui, tem literatura que não coloca. E assim, na verdade, pode aparecer, pode ter lesão de C7 ou pode não ter, tá? O mais clássico é CC5 e C6, tá? Ligado a esse tipo. O outro tipo é a paralisia de Klumpke. Na paralisia de Klumpke, aí eu falo que o buraco é mais embaixo, porque normalmente acontece a avulsão da raiz, ela é arrancada lá da medula, né? E para isso não tem tratamento. As raízes C8 e T1 são as mais atingidas, né? São as atingidas, na verdade. Envolve principalmente músculos da mão, tá? E tem pior prognóstico. Tem pior prognóstico por quê? Por ser uma avulsão. Então, também guardar essa característica geral, né, desses dois tipos de lesão. Na aula de pediatria, a gente vai relembrar isso aí um pouquinho, mas aqui já, né, como a gente está falando de plexo, acho que vale a pena. O outro, né, sim, gente, só lembrar o seguinte também, né, que a severidade de tudo isso que a gente falou, a severidade da paralisia, da perda sensitiva, da perda de reflexo, depende da gravidade da lesão. O que é a gravidade da lesão mesmo? A gravidade é se foi uma neuropraxia, uma axoniotimese ou uma neurotimese, tá? Então, sempre lembrar disso, que é isso que determina a gravidade. Bem, no plexo lombo-sacro, a gente também vai ter alguns pontos de destaque, tá? Então, peço que vocês prestem atenção aqui. A gente já estudou o plexo lombo-sacro, só para a gente relembrar. Então, vamos lá, gente. Nervo obturatório. Nervo obturatório, raízes L2A, L4. Ele inerva a musculatura adutora. Então, se tem lesão do obturatório, o paciente vai ter déficit na adução de quadril. Raramente cai em prova. Nervo femoral, raízes L2, L4, esse aqui cai mais nas provas, e a principal característica, né, que impacta na vida da pessoa, quando leso femoral, é a fraqueza do quadríceps. Então, o paciente não consegue fixar o joelho em extensão, principalmente durante a marcha. Naquele momento, né, de apoio unipodal, que ele precisa mais do quadríceps, ele não consegue. Então, esse paciente normalmente apresenta a marcha que não tem um nome específico, né? O que eu mais encontrei na literatura que eu trago é essa marcha sem fixação do joelho. Ele não consegue firmar o joelho em extensão, principalmente na fase de apoio médio. E assim, o femoral inerva o quadríceps, então ele está diretamente relacionado com o reflexo patelar. Por isso que, se tiver lesão do femoral, vai acontecer a reflexia do patelar, tá? Ciático. Ciático varia bastante, né, gente? L4, S3 ou L3, S3. Tem alguma controvérsia na literatura, eu vou deixar L4, S3, que é o que eu gosto mais. Então, ciático normalmente está envolvido com a hérnia de disco, né, principal causa. Por isso que fala aqui dos sintomas, a dor irradiada, pode ter fraqueza dos rotadores externos de quadril e dos extensores de joelho. Opa, corrija aí, gente. Flexores do joelho. Extensores de quadril, flexores de joelho, que são os isquiotibiais, tá? Pelo amor de Deus, corrija aí. Ciático está na parte de trás, e nervos isquiotibiais.
Mas normalmente a causa mais comum de lesão do ciático, né, também chamado de isquiático, são as compressões, né, que produzem as síndromes dolorosas. Aí a gente tem o fibular e o tibial. O fibular também, né, ele vai estar ali de L5 a S2, pode variar um pouquinho essa raiz. O fibular, pessoal, quando tem lesão, tem fraqueza dos dorsiflexores, especialmente do tibial anterior, pé caído, marcha escarvante. Esse aqui é o que mais cai nas provas, tá? Quer dizer, é um dos que mais cai nas provas. Marcha escarvante, tá joia? Até para fazer um parênteses com o que a gente já estudou, como que é o nome da órtese que usa? Mola de Codivila, tá? Então, órtese característica. Aí a gente tem o tibial, L3, S4. Não me lembro a raiz do tibial, gente, vocês lembram? Deixa eu colar aqui, deixa eu ver se tem. Não tem. Depois, se alguém puder colocar aí no chat, não lembro a raiz do tibial. Daí vocês colocam aí só para a gente escrever aqui. Nervo tibial. O tibial já vai nervar L5S2. Ixi. Confere aí para mim, gente. Já quem for conferir, já confere a do fibular também, para ver se a gente não anotou errado. Porque não é igual um do outro. Bem, eu vou deixar vocês conferirem aí, tá? Quem tiver com o slide completo, tem no slide completo, tá bom? Tibial. O tibial, ele inerva os plantiflexores e os inversores. Então, esse paciente tem fraqueza de plantiflexores e inversores. Característica também importante, anestesia na face plantar do pé, porque, né, a hora que ele pisa, ele não sente, tá? E dois tipos de marcha que pode aparecer. A marcha talonante é a principal, tá? Algumas vezes fala a marcha do tibial, que é o paciente vai batendo o pé forte quando ele caminha, tá? Então, ele vai batendo o pé forte no chão. Como o tibial inerva o tríceps sural, então, o que vai ser esperado para ele? A reflexia do aquileu. Eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Se tem duas raízes que eu tenho dificuldade, é do tibial e do fibular. Então, vamos lá, deixa eu apagar aqui e escrever. Fibular. L4S2, que vocês viram aí. Ou L4S5, acho que S5 não, hein? E do tibial, L5S2. É incrível, gente. Esses aqui eu tenho dificuldade, eu tenho que fazer um esforço mental para aprender esses. Os outros todos, para mim, não é difícil, não. Beleza. Qualquer coisa no intervalinho eu dou uma conferida também, só para a gente fixar. Tem muita controvérsia na literatura, acho que pega no material que eu passei, que é daquele livro de lesão nervosa periférica, mas eu dou uma olhadinha. Nervo glúteo superior. Então, nervo glúteo superior, L4 a S1, ele inerva o glúteo médio e o glúteo mínimo. Esse aqui, gente, é importante. Por quê? Porque é um dos sinais que aparecem muito em provas, que é o sinal de Trendelenburg ou a marcha de Trendelenburg. Então, apesar de não cair muitas vezes relacionando com o nervo glúteo superior, relaciona com o músculo glúteo médio e com a marcha e com o sinal de Trendelenburg, tá? Então, asterisco nesse aqui também, junto com o fibular, são nervos que caem bastante, e é sempre importante da gente relembrar. Já comento sobre o sinal de Trendelenburg. E o glúteo inferior, L5 a S2, né, tá um pouquinho para baixo, ele inerva o glúteo máximo, então a gente tem fraqueza e atrofia do glúteo máximo. Durante a marcha, o paciente faz extensão do tronco, até chamada em algumas literaturas de marcha do glúteo máximo. E o paciente tem dificuldade para correr, tá? Então, para desenvolver velocidade na marcha por conta dessa fraqueza.
Aqui na frente tem os detalhes, então vamos passar os detalhes, né, dos principais. Nervo femoral, então perda funcional da flexão do quadril e da extensão do joelho, anestesia na superfície anteromedial da coxa e face medial desde o joelho até o maléolo interno. Então, a inervação sensitiva do femoral, gente, imaginem aí, parte da frente da coxa vai ali, né, para a parte de dentro do joelho, uma parte medial do joelho, né, côndilo medial, e vai até o maléolo interno, tá? A reflexia patelar, atrofia na região da coxa e incapacidade de fixar o joelho durante a marcha. Não tem um nome específico para essa marcha, pelo menos eu não conheço. Se alguém conhecer, quiser compartilhar com a gente, eu agradeço. Glúteo superior e inferior, né? Que a gente tinha falado. Então, o glúteo superior, pessoal, ele inerva o glúteo médio e o glúteo mínimo, tá? Então, esses aqui a gente dá destaque especialmente o glúteo médio, que é o que mais aparece nas provas. E aí, quando tem lesão, altera todos os movimentos, mas em especial aparece aquele sinal que a gente chama de Trendelenburg, faltou um N aí em algum lugar. O que é característico dessa lesão, gente? Então, sempre lembra, tá? Que aqui tá a pelve, certo? E aí a gente tem, deixa eu pegar até aqui a caneta de outra cor. Esse pé aqui, ele vai ser o pé de apoio, tá? Então, para aparecer o sinal, o paciente tem que ficar no pé de apoio. A fraqueza é desse glúteo médio aqui, do pé de apoio, tá? Até vou mudar a cor da caneta. E a pelve cai para o lado contrário, tá joia? Então, pelve cai para lado contrário. Qual que é a minha sugestão, gente? Se cair isso aqui na prova, faz esse desenho do jeito que eu estou fazendo aqui, que às vezes, quando a gente está lendo a afirmativa, a banca escreve de um jeito que confunde a gente. Então, você coloca lá, pé de apoio, glúteo médio do mesmo lado, pelve para o lado contrário, tá? Você fala assim, acabou? Não, não acabou. Então, vamos lá. O tronco aqui em cima, gente, né? Como a pelve cai para o lado de cá, o tronco vai para o lado de lá, tá? Então, a compensação que tem é o tronco desviar para o mesmo lado da lesão do glúteo médio. Então, ó, tronco, tá? Vou deixar só assim. Então, se precisar, no dia da prova, faz o desenho ali do lado e analisa o que as afirmativas estão dizendo. Então, o que eu tenho que fazer no desenho? Tem que fazer o pé de apoio, o glúteo médio, a pelve para um lado, o tronco para o mesmo lado do glúteo médio que está lesionado. Fazendo isso, gente, a gente não perde a questão, tá? Então, a gente não erra a questão. E lembrando, né, que a lesão é do glúteo médio, nervo glúteo superior. Então, são essas coisas aqui que podem cair. Essa lesão aqui, eu gosto de deixar asterisco nela, tanto para o sinal quanto para a marcha de Trendelenburg, porque aparece bastante nas provas. O glúteo inferior, o nervo glúteo inferior, né, que vai inervar o glúteo máximo, atrofia na nádega, paralisia da extensão do quadril e dificuldade de correr, mais característico. Tibial. Então, do tibial, a gente tem outros sinais importantes. Perda da plantiflexão da inversão, anestesia na face plantar do pé, perda do reflexo aquileu ou do tendão calcâneo, disfunção vasomotora. É muito comum os pacientes terem muito edema, tá? Lembra aquela questão que eu falei para vocês da vasodilatação, da vasoconstrição? Então, pode acontecer demais. Atrofia da panturrilha. É muito comum o paciente ter pé em garra, que os dedos, né, vão atrofiando a parte de baixo e vai fechando. A marcha talonante, que é aquela que a pessoa bate o pé forte no chão por conta da perda da sensibilidade e dificuldade na fase de impulsão, né? Porque na fase de impulsão da marcha é o momento que a gente mais utiliza o tibial, tá? O tibial não, gente, desculpa, é o momento que a gente mais utiliza o tríceps sural, o gastrocnêmio sóleo.
E, por último, mas não menos importante, o nervo fibular. Então, o nervo fibular, eu até falei um pouquinho mais da lesão, porque pode aparecer no quadro clínico. Então, é muito comum ter lesão do fibular em cirurgias, durante cirurgia, principalmente cirurgia obstétrica, que fica com a perninha assim apoiada naquela maca obstétrica. Durante o sono, com uso de tala gessada, né, se comprimir o fibular na mesa obstétrica, cruzamento prolongados da perna, desculpa, uso de bordas apertadas, fratura da fíbula. Então, vou falar para vocês que ao longo aí desses 20 anos que eu tenho de formada, eu atendi mais de 15 casos de lesão do fibular. A gente não atende lesão nervosa periférica assim, né, pessoal? Não chega o tempo todo. Ainda mais eu tenho um público de atendimento restrito, né, só paciente particular. E nervo fibular, gente, já vi de tudo, tá. Então já tive uma paciente que foi durante a cirurgia, uma cirurgia obstétrica e ginecológica, na verdade, né, e aí fez lesão na maca. Já tive um paciente que foi limpar a arma e daí atirou sem querer, pegou a cabeça da fíbula. Já tive paciente que foi por conta de um tempo que ficou na UTI, e como é um nervo muito superficial, se não ficar mudando de posição e cuidando direitinho, faz a paralisia. Teve paralisia do fibular bilateral. Então, já tive, assim, vários casos, e eu chamo atenção porque costuma aparecer mais nas provas. O que acontece com o paciente? Então, perda da dorsiflexão de eversão, anestesia na face lateral e dorso do pé, disfunção vasomotora, que é aquela questão do edema, entorses frequentes e marcha escarvante. Aqui, gente, lembra que na aula de órtese e prótese a gente passou lá um slidezinho que tinha um resuminho de todas essas coisas, tá? Então, dei uma olhada com muito carinho. Se você fala assim, Mara, 3 para eu estudar mais, né? Então, posso falar 4? 4 para eu estudar mais. Então, o radial, tá? O femoral, o fibular, e daí o glúteo superior, que nem tanto pelo glúteo superior, pelo nervo, mas pela lesão do glúteo médio, pela fraqueza do glúteo médio. O que eu vejo em prova de concurso caindo, cai principalmente esses, tá bom? Então, isso era o que a gente tinha para falar do plexo, tá, gente? Deixa eu só encerrar a gravação aqui, só um minutinho.